Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rogéria Vieira e vamos para mais uma aula do Conquistações Preparatórios para o Enem. Bom, e na aula de hoje a gente vai falar sobre relevo. E aí vocês sabem o que é relevo? Vamos lá então, né? Vamos aprender aí, para quem não sabe, a gente vai se aprofundar um pouco, mas direcionando para o Enem, tá certo? Para as questões de Enem. Mas antes da gente iniciar, já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal, né? E aí vocês vão ter mais acesso. E não esquece também de ativar o sininho, para quando as aulas forem postadas, você já receber rapidamente e já começar a ir aos estudos, tá bom? Bom, vamos lá. Falando de relevo, para a gente entender, compreender o que seria relevo, primeiro a gente precisa entender a estrutura da Terra, tá? Então, assim, eu não vou focar muito nessa parte de estrutura da Terra, mas eu vou falar um pouco para vocês como é que se dá essa estrutura. E aí a gente vai partir mais para detalhamentos em relação ao relevo, tá bom? Mas aí a estrutura da Terra ela é importante para você compreender, né, como é que se dá as formas de relevo, tá bom? E aí, falando de estrutura, a gente vai ter a questão das rochas, né? E as rochas, a gente vai ter o ciclo das rochas, que seriam o quê? Os três principais tipos de rochas, as rochas que vão dar origem à diversidade que a gente tem aí no nosso planeta de rochas, tá? E aí, falando de ciclos da rocha, a gente vai ter as três principais rochas, que é a rocha magmática ou ígnea, tá? E aí essa rocha, ela parte o quê? Do magma, por isso que o nome é magmática, né? Vai derivar aí da palavra magma, tá bom? E a gente chama de rocha-mãe, por quê? Porque ela é a rocha primeira, tá? Então a gente vai ter essa rocha formada a partir do magma, e aí esse magma, ele vai solidificar e vai se transformar nessas rochas, que são as rochas-mãe, as rochas primeiras, tá? Não esquece disso. Então as rochas, elas vão aí vir partindo dessa rocha. E aí no ciclo a gente vai ter aí abaixo, vocês podem observar o magma, né? Uma imagem mostrando aí um vulcão em erupção, vamos dizer assim, tá? E a gente vai ter o quê? Essa rocha sendo formada, são as rochas magmáticas. Bom, e aí a partir dela, a gente vai ter o que a gente chama de rochas sedimentares e rochas metamórficas, tá? Então não esqueçam, são três tipos principais de rochas, né? A rocha magmática ou ígnea, tá? Pode vir também com essa nomenclatura, então vocês precisam saber, ok? Aí dessa rocha a gente vai ter mais dois tipos de rochas principais, que é a metamórfica e a sedimentar, tá certo? Essas duas rochas, elas são originadas das magmáticas e em termos de dureza, a gente precisa entender que a rocha magmática, ela é a mais dura, mais rígida, tá bom? Então, todo tipo de rocha que vocês encontrarem, pesquisarem e ver que ela é bem rígida, é porque ela vem o quê? Desse tipo de rocha, tá? Das rochas magmáticas. Bom, a rocha sedimentar, ela é a rocha mais, vamos dizer assim, menos dura, tá? Ela é uma rocha, claro, dura, mas é menos dura em relação às demais. E a metamórfica seria a mesclagem, vamos dizer assim. Ela é formada a partir do magma, das rochas magmáticas e das rochas sedimentares. E a rocha sedimentar também, tá bom? E desses três tipos, a sedimentar é a que a gente considera mais recente. Mas ainda, esse mais recente é um recente que foi surgiu há muitos anos atrás, tá? Mas em termos de estrutura de rochas, a gente vai ter essas três principais rochas, né? E aí a magmática como a primeira, a rocha-mãe, e as demais vindo aí dela. E aí como é que se formam essas rochas, né? A magmática a gente sabe que é a partir do resfriamento do magma, mas as demais, como será? Vocês sabem? Pois bem, se não souberem, vão saber agora, né? Bom, as demais elas vão surgir a partir do desgaste da rocha primeira. E esse desgaste dá como? Através de fenômenos, tanto químicos como físicos, né? Internamente a rocha ela vai sofrendo mudanças, né? Ali os elementos químicos, né? Os minerais que existem dentro da rocha, eles vão ali transformando essa rocha. E fisicamente também, a partir de elementos externos e internos. Internos, elementos químicos, o externo, o que? A água, o vento, os próprios animais, insetos, tudo isso vai contribuir aí para o desgaste, vamos dizer assim, né,
dessa rocha, e aí ela vai dando origem a outros tipos de rochas, tá certo? Por isso que a gente vai ter aí uma diversidade imensa. A gente está falando desses três principais, que são as rochas primeiras, né, as que vão dar origem à diversidade de rochas que existe, e todas elas vão vir a partir de modificações naturais, humanas, né, que vão ocorrendo ali nos lugares, e com isso a gente vai tendo aí outros tipos de rochas, tá ok? Bom, entendido, agora vamos partir para a questão da formação do relevo, porque a gente precisa entender aí um pouco sobre esse ciclo das rochas, dessas principais rochas, e a partir disso a gente vai entender melhor aí o relevo. Mas antes de continuar, não esqueçam aí de curtir, comentar e compartilhar nossas aulas, tá bem? Então vamos que vamos. Relevos. Mas o que seria relevo, né? Afinal, bom, o relevo seria o recorte da superfície terrestre, como ele se apresenta de forma interna e externa, né? E a gente consegue visualizar esse relevo, né? Que são as áreas elevadas da Terra. Então a gente vai estar aqui, a gente olha para o horizonte, né, para a paisagem, a gente vê áreas elevadas, às vezes a gente está no topo de uma área mais elevada do que outra, e toda essa formação é o que a gente chama de relevo, né? A formação da estrutura aí da Terra e que visualmente a gente consegue ver, tá bom? E aí, essas estruturas de relevo se referem à base, né, de cada relevo e são fundamentais para compreender as formas de comportamento do território. Por quê? Porque a partir das rochas a gente vai ter as mudanças que ocorrem no espaço e elas vão implicar, inclusive, na questão climática, tá bom? Tem lugares que são mais quentes, por quê? Porque a gente vai ter algumas rochas aí sendo barreiras dos ventos, e isso faz com que a gente tenha aí lugares mais quentes. Por exemplo, a gente vai ter aí no Nordeste brasileiro o exemplo do Planalto da Borborema, né? Existe, né, a Caatinga, né, o sertão brasileiro, porque a gente vai ter barreiras, né, de relevos, no caso do Planalto da Borborema é um exemplo, que vai barrar os ventos que vêm, né, do oceano e tudo mais, e essa barreira, né, natural faz com que a gente tenha essa modificação climática. E aí vai refletir não só no clima, mas também na vegetação, tá certo? Então, eles são fundamentais, os relevos eles acabam contribuindo aí para essa diversidade natural que nós temos aí no mundo como um todo, tá bom? Pois bem, e aí em termos de estrutura, por isso que eu falei para vocês prestarem atenção na questão das rochas, porque a estrutura dela vai estar de acordo com o tipo de rocha. Bom, em termos de estrutura, a gente vai ter os que a gente chama de crátons, que são os maciços antigos, tá? E aí esses maciços antigos, eles vão ser originados lá na era geológica pré-cambriana, né? Há mais de 550 milhões de anos, tá? E os crátons, eles vêm o quê? Das rochas magmáticas ou metamórficas. Por isso eu disse, vocês precisam saber, né, cada uma desses três principais tipos de rochas, para poder compreender aí o relevo. Então, os crátons vêm da rocha magmática e metamórfica e foram formados aí a sua origem do período pré-cambriano, ok? Pois bem, já os cinturões orogênicos ou dobramentos modernos ou cinturões orogênicos, preste atenção que o Enem cobra muitas questões sobre relevo. Tá? Inclusive, eles gostam de utilizar essas palavrinhas mais complexas, né? Dobramentos modernos. Às vezes a questão vem falando dos cinturões orogênicos e a gente precisa saber do que está se tratando para poder conseguir responder as questões. Bom, e aí esse tipo de estrutura são consideradas estruturas mais recentes, tá? E aí essas estruturas elas são formadas a partir das placas tectônicas que ficam nas regiões mais próximas a elas. Então a gente vai ter que pegar todo o nosso planeta Terra, visualizá-lo, e a gente vai ter as placas tectônicas, né, que são justamente os movimentos da rocha, internamente e externamente, e aí esses movimentos vão gerando aí vários fenômenos, inclusive os terremotos e tsunamis, tá? E aí essas rochas, esses dobramentos modernos, eles vão se dar a partir aí das formações desses movimentos de placas tectônicas. E aí a gente vai ter algumas zonas, né, alguns locais, onde a gente vai ter uma alta atividade sísmica e com maiores chances aí de abalos e tremores devido a esses movimentos de placas tectônicas, tá? Então, no encontro de placas,
vão ser justamente os locais que a gente vai ter mais movimentos acontecendo, onde a gente tem mais probabilidade de terremotos, de tsunamis, tá bom? Então, os desabamentos modernos, eles vão estar presentes ali próximo a esses locais, tá bem? Bom, e aí como exemplo desse tipo de surgimento, né, de rochas, de desabamentos modernos, a gente vai ter a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. A Cordilheira dos Andes é um exemplo aí de relevo que veio, né, que se originou a partir desses movimentos de placas tectônicas, e lá é considerado, em termos de estrutura, cinturões orogênicos ou desabamentos modernos, tá certo? E aí, ainda falando de estrutura dos relevos, a gente vai ter as bacias sedimentares, né? Lembra, rochas sedimentares, né? Que são as consideradas mais recentes em termos de relevo, de rocha. E aí, essas bacias sedimentares, elas são formadas a partir, né, de eras geológicas antigas. E aí a gente vai ter aí constantes modificações. Então, se você pegar uma rocha sedimentar, você vai ver que ela é dura, mas não tanto, né? Vou dar um exemplo para vocês de uma bacia de rocha sedimentar no Brasil. A gente vai ter, por exemplo, a Chapada da Diamantina, na Bahia. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, né? É interessante, é muito bonito lá. Então, lá é uma formação geológica a partir de rochas sedimentares, tá? E é bem lindo mesmo a Chapada Diamantina na Bahia. Bom, e aí a gente vai ter aí a dinâmica, né, que acontece nessa estrutura. E aí, devido a essa questão de modificação geológica, que são constantes nessas alterações, nos lugares onde a gente vai ter esse tipo de formação, de bacia sedimentar, a gente vai ter uma probabilidade maior de acontecer aí, de encontrar petróleo, né, na região onde tem esse tipo de rocha, tá? Devido a essa questão dos materiais, né, que vão acumulando ali, vão se juntando e formando aí riquezas, né? Vamos dizer assim. Bom, e aí a gente vai ter aí, por exemplo, o Oriente Médio, né? A Bacia de Campos e a Bacia de Campos no Rio de Janeiro, como exemplos de locais onde a gente vai ter petróleo, e são locais que são de bacias sedimentares, tá bem? Então, mas aí, como é essa estrutura, né? A gente falou da estrutura interna, mas como é a formação, visualmente falando, né? O que seria esse relevo, as formas de relevo. E aí eu trago essa ilustração para vocês compreenderem melhor, quando a gente fala de planalto, planície, depressão, né? E aí esse desenho mostra muito bem essa área mais elevada, que a gente chama de cordilheiras. Então, as áreas mais elevadas de relevo são as cordilheiras. E elas vão estar mais elevadas, inclusive a gente tem que entender que quando a gente fala de elevação, a gente usa como referência o nível do mar, tá certo? Então a gente vai ter o nível do mar, e aí essas áreas mais elevadas que tem no nosso planeta são as cordilheiras. E aí, sempre quando tem uma área elevada, a gente vai ter uma área mais rebaixada. Então, dessa área rebaixada, a gente vai ter depressões, planaltos, planícies, vai depender da localização e da altitude desse relevo, tá certo? Então, quando a gente tem uma cordilheira, nessa ilustração, nesse exemplo, a gente vai ter a cordilheira com a área mais elevada. Depois, a gente vai ter aqui uma depressão relativa, porque não é tão baixa quanto poderia ser. A depressão relativa, ela vai estar acima do nível do mar. Já a pressão absoluta vai estar abaixo do nível do mar, que é o exemplo que vai estar aí nessa linha de tempo, tá? Então, a gente vai ter os planaltos, que são áreas elevadas. Então, se a gente for pegar os três principais, que é planalto, planície e depressão, vocês têm que saber que o planalto, alto, é só você ler a palavrinha também. Alto, planalto, áreas mais elevadas, tá? Mais elevada do que elas, as cordilheiras, ok? Áreas mais baixas, planícies. As planícies, elas são áreas, o próprio nome já fala, planícies. E as depressões são as áreas mais rebaixadas em relação à planície e em relação aos planaltos. Então, essa ilustração é bem interessante, porque a gente consegue visualizar, né, como é que se dá essa forma do relevo aí, de modo geral, tá certo? Claro que essas são as principais, né, dentro do contexto de relevo,
mas a gente vai ter uma derivação imensa, como chapadas, dentre outras formas de relevos, que aí vai dizer em relação à altura e ao topo. Mas o base é esse, planalto, planície e depressão, ok? Não esqueçam disso. Mas não esqueçam de comentar, compartilhar nossas aulas, curta, tá? Para que essas aulas cheguem para outras pessoas também aí que estão se preparando para a prova do Enem. Bom, e aí falando de relevo no Brasil, a gente vai ter aí algumas informações importantes que vocês precisam saber, né? O Enem ele cobra muitas questões, inclusive de relevo no Brasil, que a gente tem que saber o básico, pelo menos, para a gente conseguir aí compreender a questão e respondê-la de forma correta, tá? E aí o relevo do Brasil, a gente vai ter aí escudos cristalinos, né? Boa parte do nosso relevo vai ser de escudos cristalinos e bacias sedimentares. Então, cristalina a gente vai ter 36%, em compensação, as rochas sedimentares, né, as bacias sedimentares, vão equivaler aí a 64% do território brasileiro. Então veja que o nosso território brasileiro ele é composto em sua boa parte de bacias sedimentares, por isso que é chamado de Novo Mundo também, né? Essa questão geológica é muito utilizado nas falas, né? Ah, o Velho Mundo, o Novo Mundo. Não só por uma questão da exploração, né, dos territórios, mas também de estrutura mesmo, tá? Então a gente vai ter aí um relevo mais recente, vamos dizer assim, em termos de estrutura rochosa. E aí a forma não apresenta nenhum exemplo de desdobramentos modernos, ok? Então a gente não vai ter, até porque o Brasil ele não fica ele fica, claro, em cima de uma placa tectônica, todo o território ele está em cima de placas tectônicas, mas a gente não fica na divisa de placas tectônicas, o que faz com que a gente não tenha desdobramentos modernos, que são as áreas de cordilheiras, por exemplo. Ok? Bom, mas aí esses estudos, né, sempre tem os pesquisadores que fazem as análises, que tratam, né, dessas questões, e aí no caso do Brasil a gente vai ter o Jurandir Ross, então você vai encontrar muitos textos de questões de Enem que vai estar dentro do contexto das pesquisas que ele faz, né, que fazia. E aí o relevo do país ele vai ser classificado a partir dos estudos de Jurandir Ross, por meio dos aspectos morfológicos, climáticos, geológicos, visuais. Então, todos esses aspectos de estrutura física do país, né, ele estudou e trouxe as definições e hoje a gente utiliza aí nossas pesquisas e estudos, né, em termos de estrutura geológica brasileira. Bom, e aí dentro do Brasil a gente vai ter, em termos de planalto, o território ele sofre, né, bastante erosão, de 300 metros de altitude, em termos de planalto. No Brasil, a planície, a gente vai ter aí a ocorrência de sedimentação próxima aos corpos de água, ou seja, nas áreas que a gente vai ter aí com mais rios, né, e tudo mais, a gente vai ter aí essa corrosão aí acontecendo, né, essa sedimentação a partir da água, do vento, chuva e tudo mais. E as depressões, as áreas mais baixas que seu entorno. Então, no Brasil a gente vai ter o planalto, né, as planícies e as depressões, que são as áreas mais rebaixadas, tá bom? Como a gente viu na ilustração anterior, que eu mostrei para vocês aqui, falando sobre as definições das três principais formas de relevo, tá certo? Pois bem, e aí, continuando aqui, a gente vai passar para as questões. Eu trago duas questões para vocês aqui para a gente fazer análise, tá? E tentar compreender melhor o assunto sobre relevo, tá? Duas questões de Enem que a gente precisa analisar. Geralmente são as questões assim, ou traz imagens, ou traz textos e a gente precisa interpretá-los, tá bom? Mas antes de continuar, não deixe de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Curta, comente e compartilhe nossas aulas. Conquiste seus sonhos preparatório para o Enem, tá bom? Bom, essa questão aí é do Enem 2012, que diz o seguinte, vamos lá. As plataformas ou crátons correspondem aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão. Apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas, antigas e resíduos de rochas sedimentares. São três as áreas de plataformas de cráteres no Brasil: a das Guianas, a sul-amazônica
e a de São Francisco. Então, esse é um texto de Jurandir Ross, né, de 98, que trata aí umas características em relação às plataformas de cráton no Brasil. Pois bem, e aí a pergunta diz o seguinte: as regiões cratônicas das Guianas e a Sul-Amazônica têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos, ricos em minérios que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica pouco. Então veja aí que ele pede, né, essa análise, né, da estrutura geológica do Brasil e essa questão aí de que a produção de minério, a atração, né, por empresas de exploração desses minérios e o que é que atrai. E aí é bem interessante. A letra B ele diz o seguinte: corresponde ao principal evento geológico cenozoico no território brasileiro. Não tem nada a ver, né, com essa era, até porque a gente está falando dos crátons. Apresentam áreas arrasadas pela erosão, que originam a maior planície do país, também não. A gente não está falando disso. O texto nem a pergunta se refere a isso. Possuem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em reservas de petróleo e gás natural. Lembra que a gente viu que as áreas de petróleo são de rochas de bacias o quê? Bacias sedimentares, então não é a resposta. Ser esculpidas pela ação do intemperismo físico, decorrente da variação de temperatura, também não, até porque essas áreas aí a gente não vai ter tanta variação de temperatura assim. Bom, e a questão correta é a questão A, a letra A, que diz o seguinte: apresentam áreas de instruções graníticas. Por quê? Porque são rochas, né, crátons, são rochas mais duras. Então, elas são graníticas, ricas em jazidas, minérios de ferro e manganês. Que é a resposta correta. Veja que ele está falando de rochas mais antigas, né, do período Caio-Cambiano. São rochas mais rígidas, mais duras, são graníticas, né, e que estão presentes aí nas Guianas, no sul da Amazônia e no São Francisco. Então, a resposta correta é a letra A. E é interessante vocês saberem, né, quem não sabe, acredito que a maioria já saiba, que o ferro, né, o Brasil é um dos principais exportadores de ferro do mundo, né? A gente tem bastante ferro no nosso território, é uma das nossas riquezas aí naturais que a gente tem. Bom, e aqui, essa outra questão é de 2010, né, que fala aí, traz uma imagem, tá certo? Deixa eu só reduzir a minha imagem para vocês conseguirem visualizar melhor essa. Deixa eu puxar aqui pro lado um pouquinho, para vocês visualizarem melhor aqui. Bom, a pergunta diz o seguinte: muitos processos erosivos se concentram nas encostas, principalmente aqueles motivados pela água e pelo vento. No entanto, os reflexos também são sentidos nas áreas de baixada, onde geralmente há ocupação urbana. Um exemplo desse reflexo na vida cotidiana de muitas cidades brasileiras é, bom, algo interessante que também a gente vai encontrar várias questões, essa relação do relevo, da estrutura de relevo, com a questão social, né, com a questão da população, da sociedade, estrutural, urbana. Então a gente sabe que áreas elevadas não se devem construir nessas áreas elevadas, até porque a partir das águas, né, da chuva, dos ventos, a gente acaba tendo aí alguns desastres, né, que afetam aí a população. E o Brasil é muito comum, né, nas grandes cidades, a gente ter aí muitas construções irregulares. E aí a gente acaba tendo aí as consequências partindo desse tipo de construção, tá? E aí a gente vai ter uma imagem da bacia, que é bem interessante, mostrando aí a área elevada, a área mais rebaixada. Essa área mais rebaixada a gente vai ter percursos de rios aí acontecendo. Seria uma bacia aí hidrográfica, tá? Bom, a letra B diz que vai acontecer a contaminação da população pelos sedimentos trazidos pelo rio. Não, né? O sedimento não vai contaminar, não vai prejudicar a população, tá? Letra C, o desgaste do solo nas áreas urbanas causado pela redução do escoamento superficial pluvial na encosta, também não tem nada a ver, né? A gente está falando aí de estrutura
de construções irregulares, enfim. Letra D, a maior facilidade de captação de água potável para o abastecimento público, já que é maior que o efeito do escoamento sobre a infiltração. Também não tem nada a ver, está falando aí de processos erosivos, então a questão está tendo outro contexto. Letra E, o aumento da incidência de doenças, como a amebíase na população urbana, em decorrência do escoamento da água poluída do topo das encostas. Também não, né? A gente sabe que a água na natureza ela é pura, né? Claro, quem contamina somos nós, sociedade, mas não tem nada a ver aí com a questão, esse quesito. Então a resposta correta, a resposta é a letra A. A gente vai ter a maior ocorrência de enchentes, já que os rios assoreados comportam menos água em seus leitos. O que é assoreamento? Para quem não sabe, assoreamento é quando a gente vai ter ali, por exemplo, um percurso de rio e a gente vai ter o sedimento, que a gente conhece como areia, adentrando esse rio. Então ele vai assoreando, ele vai entrando, né, e vai fazendo com que a gente tenha mais camadas de areia dentro do rio, e esse rio vai escorregando a sua água, a sua água vai subindo, ele vai ali sendo soterrado, tá? E aí a resposta correta é justamente essa, a resposta é a letra A. A gente vai ter ali o assoreamento acontecendo nesses rios, e aí vai acontecer o que? As enchentes, porque a água ela vai acabar subindo e vai, né, procurar um percurso novo, considerando que o seu percurso natural foi alterado, tá bom? E é isso, foi mais uma aula do Conquiste Seus Sonhos preparatório para o Enem, né? Falando sobre relevo. Espero que vocês estejam gostando das nossas aulas. Continue nos acompanhando, estudando com a gente. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar e até a próxima aula. Um beijo!